toca. A gente ignora. Aí toca de novo, um número diferente, outro DDD, a gente bloqueia, né? Mas já sabendo que amanhã tudo começa outra vez. Então essas ligações não são só um ruído aleatório, viu? Elas são um rastro de uma indústria gigantesca. Uma indústria que sabe onde a gente mora, quanto a gente ganha e o que uma pessoa faria se achasse que é o gerente do banco ligando. Bom, vamos entender essa história. Essa é uma daquelas situações que todo mundo já passou e que, nossa, irrita demais, né? Aquele momento que a gente atende e fala alô, alô, pro nada. Mas a verdade é que aquele silêncio todo não é um erro, não. Na verdade, é uma mensagem. Exatamente isso. Não é falha na linha, nem nada do tipo. É uma tática. Significa que um número de telefone acabou de entrar no radar. E essa chamada muda foi só o primeiro passo de um processo bem maior. E olha, muito mais organizado do que a gente imagina. Então, o ponto principal é esse aqui. A tal da ligação fantasma é, na verdade, um teste. Um robô sai ligando para milhares de números só para ver quem atende. É uma verificação super rápida e barata para descobrir se aquele número de telefone ainda está vivo, se ele existe e é usado. E aqui a gente vê o processo bem desenhadinho. No momento em que alguém atende essa chamada, pronto, o número é validado. Ele se torna o que o mercado chama de lead, um contato qualificado. Aí, ele é empacotado em listas gigantes e vendido. O número de telefone de uma pessoa vira uma mercadoria. Simples assim. E na maioria das vezes, sem que ela nem desconfie. Agora, vamos para a próxima etapa, porque a coisa fica mais séria. Validar um número é só o comecinho. O poder de verdade dessa indústria toda vem de cruzar um número de telefone ativo com informações que, sinceramente, nunca deveriam ter se tornado públicas. Agora, o que choca de verdade é a escala da coisa. Em 2021, um vazamento de dados gigantesco expôs as informações de praticamente toda a população brasileira. Essa é a matéria-prima que transforma uma simples ligação de spam numa ferramenta de ataque extremamente precisa. E a gente não está falando de dados genéricos, não. São informações muito, mas muito sensíveis, com nome completo, CPF, endereço e até dados financeiros em mãos. Os golpistas conseguem criar roteiros de fraude que são incrivelmente personalizados e, por isso, muito convincentes. Esse aqui é o ponto central. As ligações que chegam não são aleatórias, elas são direcionadas. A pessoa que está ligando sabe se o alvo é aposentado, qual banco usa, às vezes até o saldo devedor. Eles têm um verdadeiro dossiê sobre seus alvos. Tá, então como é que esses dados e números de telefone validados são usados na prática? Vamos dar uma olhada na cena do crime, digamos assim, e analisar os dois golpes mais comuns que nascem dessa combinação perigosa. De um lado, tem o golpe do empréstimo falso. Eles usam dados pessoais para oferecer uma solução financeira mágica, mas que exige um pagamento adiantado. Do outro, o golpe da falsa central bancária, que cria um pânico para fazer a vítima entregar senhas, dados ou até o próprio cartão. E os dois funcionam porque parecem legítimos demais. E para fazer isso em massa, eles têm uma infraestrutura super sofisticada. Discadores automáticos, empresas de fachada que são abertas e fechadas em semanas, números que mascaram a origem da chamada e até vozes geradas por inteligência artificial que soam iguaizinhas à de uma pessoa real. Não é amadorismo, é uma operação industrial. A pergunta que fica é: por que ninguém consegue parar isso? Agora a gente vai investigar por que os mecanismos de proteção que existem hoje são, na maioria das vezes, completamente ineficazes. A principal ferramenta que a gente tem é a lista Não Me Perturbe. A promessa é ótima, né? Mas a realidade é bem diferente. O sistema é administrado pelas mesmas empresas que lucram com as ligações e, o pior, ele não cobre a grande maioria das empresas terceirizadas e fraudulentas que, de fato, fazem as chamadas. E este gráfico aqui mostra o tamanho do desequilíbrio. É absurdo. Em apenas 2 meses foram 24 bilhões de chamadas automáticas. Do outro lado, em 3 anos, a Anatel bloqueou pouco mais de 1.000 usuários. 1.000! É como tentar esvaziar o oceano com um conta-gotas. A fiscalização simplesmente não consegue acompanhar o ritmo do problema. E aqui vem a parte que é quase uma reviravolta na história. Em vez de apertar o cerco, a agência reguladora, a Anatel, fez o contrário. Ela afrouxou as regras. A revogação do prefixo 0303, que era obrigatório para identificar o telemarketing, na prática ajudou essas ligações a se disfarçarem de novo como chamadas comuns, ou seja, ficou ainda mais difícil filtrar.
Essa citação da Associação Brasileira de Procons resume bem o sentimento de frustração geral. A decisão da Anatel foi vista como um grande retrocesso, uma ação que, no fim das contas, beneficiou as operadoras em vez de proteger o consumidor. Agora, vamos para o ponto principal. Tudo isso que parece um caos, uma bagunça descontrolada, na verdade é um sistema altamente eficiente. É um modelo de negócio que movimenta bilhões de reais. 53 bilhões de reais. Essa é a receita anual do setor de teleserviços no Brasil. Um setor que emprega mais de 1.400.000 pessoas. A gente está falando de um pilar da economia. E esse número é só o lado legal e visível da operação, hein? E este gráfico mostra uma coisa fundamental. A esmagadora maioria das chamadas de spam não vem de golpistas escondidos, mas sim de operações comerciais bem agressivas. Quase metade vem do setor financeiro, bancos, financeiras, correspondentes bancários, todos oferecendo produtos. E aí o ciclo se fecha. As operadoras de telefonia lucram vendendo a infraestrutura de chamadas em massa. Os bancos contratam os call centers para vender mais. Os call centers, por sua vez, compram dados vazados e usam robôs para bater metas agressivas. O custo de cada ligação é de centavos. Então, uma única venda ou um único golpe bem-sucedido paga por milhares e milhares de tentativas. Então, o ponto central é este. O sistema não é falho. Ele foi desenhado para funcionar exatamente assim. As ligações não param porque elas geram muito lucro para uma cadeia inteira de empresas, tanto as legais quanto as ilegais. O incômodo de quem recebe a chamada é só um detalhe, um custo operacional que é simplesmente ignorado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se o problema não é técnico, mas sim um modelo de negócios consolidado, que muitas vezes é amparado por uma certa omissão, será que a solução é só ficar bloqueando o próximo número que liga? Ou será que a questão é muito, mas muito mais profunda?